Para entender um pouco o conceito de dupla cidadania, múltiplas cidadanias, quando se tem direito, cidadania, nacionalidade, qual a diferença, quais os procedimentos, o que varia de legislação para legislação, de cidadania de país para país, enfim, o que eu tenho direito e dever, este conceito ele está intimamente ligado a dois conceitos muito importantes, que é iuris sanguinis e iuris solis, que de certa forma pautam todo este conjunto de ideias. Então, este é o vídeo de hoje, é o assunto a ser abordado. Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Vitor Garcia do blog Vlog Genealogia e Cidadania, Genealogia Informal. Minhas redes sociais estão na descrição e, como já informado na introdução, vamos falar aí a diferença de iuris sanguinis e iuris solis, que é uma continuação do vídeo que eu começo a falar sobre múltiplas cidadanias. Então vamos definir cada conceito. Primeiramente, iuris sanguinis e iuris solis. Iuris solis é uma expressão latina que significa direito de solo, e ele atribui a nacionalidade a um indivíduo por ter nascido no território. Isso acontece no Brasil, por exemplo. Você nasceu no território brasileiro, no solo brasileiro, você é um cidadão brasileiro. No entanto, vale dizer que o Brasil, há quem defenda que existe um processo híbrido entre iuris sanguinis e iuris solis. Inclusive, vai ter um vídeo falando especificamente do caso do Brasil. Então fica apenas como um parênteses para você saber desse detalhe. Então, dessa forma, o que importa basicamente é o lugar de nascimento, o local de nascimento. O conceito, inclusive, surgiu já há muito tempo visando o povoamento do chamado Novo Mundo. Ou seja, países como Brasil, Estados Unidos, México, Argentina, Uruguai, enfim. Porque naquela época se tinha um plano de criar vínculo das pessoas que saíam principalmente da Europa, né, ou basicamente da Europa, para esses locais, para criar vínculo com esses novos territórios, né, o entre aspas Novo Mundo. E aí, como no Brasil, como nos Estados Unidos, enfim, a pessoa se mudava, tinha filhos aqui e esses filhos já se tornavam, tinham a nacionalidade local. Então, nascia-se no Brasil, já se tornava brasileiro. Essa era a ideia de povoar, de criar vínculo, enfim. Então hoje ainda, boa parte dos países do continente americano adotam o princípio de iuris solis. Então o que conta não é se você tem descendência brasileira ou dos Estados Unidos ou do México. O que conta é o nascimento neste local. É óbvio que existem casos que a pessoa pode adquirir a nacionalidade por outros motivos, mas a nacionalidade, a cidadania no Brasil e em outros locais da América, em quase todos praticamente, é pelo nascimento, iuris solis. Então, o iuris sanguinis é a expressão latina que quer dizer direito de sangue, e ela é atribuída quando o indivíduo possui ascendência ou origem étnica ligado, né, àquele local, e aí ele pode ter a atribuição da sua cidadania ou o reconhecimento da sua cidadania. E o que acontece é que, assim como o iuris solis, o iuris sanguinis começou a se desenvolver melhor esse conceito quando houveram o grande período, né, de migração, principalmente para o chamado Novo Mundo. E naquele momento foi criado esse conceito para amparar os descendentes daqueles que fizeram, né, a imigração. Então, como os portugueses, os italianos que vieram, por exemplo, para o Brasil, esse conceito era para amparar os seus descendentes. Boa parte dos países da Europa adotam este critério, como a Itália, Portugal, Espanha, a Alemanha e alguns outros fora da Europa, como o Japão e a Austrália. Agora, um detalhe importante é que o iuris sanguinis não deve ser confundido como o fato de você simplesmente comprovar a descendência de um povo. Na cidadania italiana, por exemplo, não basta você comprovar que tem um ascendente.
tem alguns critérios, inclusive eu falo isso na playlist referente à cidadania italiana, que é preciso ter o reconhecimento legal da paternidade, então tem alguns detalhes. Mas basicamente é o conceito da ascendência. Então é isso, espero que tenham gostado e haverão mais vídeos sobre esse assunto nessa sequência. Valeu!